O que é esteroide? O que é anabolizante? São a mesma coisa? Existe uma grande dúvida em cima disso, vinculando hormônios esteroidais e esteroides. Acompanhe esse vídeo e entenderá mais sobre o assunto para desmistificar as ações, se são positivas ou negativas e como são. Testosterona é um hormônio esteroidal. Você tem, eu tenho. Homens e mulheres produzem testosterona. É um hormônio endógeno, ou seja, fisiologicamente é produzido. E ele é um hormônio esteroidal. Anabolizantes é uma classe de hormônios sintéticos derivados da testosterona. A testosterona tem um efeito anabolizante? O que é um efeito anabolizante? Um efeito que vai te ajudar no ganho de massa muscular. Acompanhe que vamos falar mais sobre os benefícios do efeito anabolizante da testosterona. Porém, qual que é a grande mito e a grande divergência? É colocado tudo no mesmo pacote, algo que é fisiológico, que deveria de estar num nível otimizado, com algo que o teu corpo não produz. Então, o que o teu corpo não produz seria antifisiológico. Se você está produzindo menos por determinados motivos, você tem que investigar o porquê. Nos últimos 5 anos, no Brasil, essa é uma estatística brasileira, aumentou em 5.000% a prescrição de testosterona. Acredito que tem um erro aí. Por quê? Porque a produção endógena desse hormônio, a andropausa, que seria algo bem comum no homem, ela se dá em idades mais tardias, ou seja, com seus 50, 60 ou mais. Não em idades tão novas como está acontecendo. Vou citar um caso. Atendi esses tempos um paciente que veio aos 28 anos de idade, já há 1 ano, tomando semanalmente uma injeção de testosterona. Os exames dele anteriormente estavam baixos? Estavam. Estava baixo. Tinha indicação pelos guidelines da medicina tradicional de fazer a reposição? Sim. Porém, qual que é a grande questão? Ele tem uma deficiência na produção endógena da testosterona por fatores secundários. Principalmente, que é a queixa dele, o sono é muito ruim. O homem, estamos falando aqui mais para o público masculino, o homem ele faz a produção do hormônio testosterona no período noturno. Então, se você dorme mal, a prerrogativa principal para você arrumar esse problema é que você comece a dormir com qualidade. Preferencialmente tendo um sono mais biológico, essas horas de sono biológicas são muito importantes, do que somente um sono cronológico. Qual que é a diferença de A e B? Um sono cronológico é o tempo, que no mínimo tem que ser 6 horas. Um sono biológico é a qualidade desse tempo. Então muitas vezes a pessoa tem que dormir 10 horas, de cronológico para ter uma qualidade biológica mínima. E isso é o que não dá para acontecer. Então o que acontece? É muito hoje misturado os esteroides, ou seja, os anabolizantes sintéticos, aí tem N situações, nomes, né? E esses esteroides são confundidos com a testosterona. A testosterona ela é tão importante para homens, mas também para o público feminino. As mulheres que muitas vezes têm uma deficiência de produção endógena, por uso de pílulas, uso de algum hormônio sintético, pode ter um bloqueio na capacidade de produção, principalmente quando elas usaram pílula numa idade muito precoce. E às vezes esse processo pode ser um tempo muito longo ou até definitivo. É importante também que elas façam, se for o caso, diagnosticado, uma reposição indicada e individualizada para cada caso. No caso do público masculino, quando a gente pensa na testosterona, ou mesmo em esteroides para tanto masculino quanto feminino, eles todos vão ter um bônus, mas vai ter um ônus. Qual o bônus? A vantagem do esteroide, quando a gente está colocando aqui o esteroide anabolizante, eu não estou falando de testosterona, eu estou falando dos sintéticos. Esse sintético ele tem uma ação anabólica muito maior do que a testosterona. O que significa isso? Se você comer, você treinar, você dormir, você tiver um índice
alimentar adequado para aquele status hipertrófico, você vai conseguir ganhar mais massa muscular com o uso desse esteroide? Sim, esse é o bônus. Agora, tem muito ônus que aí não é citado. Principalmente no público masculino, você tem um bloqueio do eixo hormonal, você vai ter uma dificuldade muitas vezes na produção endógena posterior desse hormônio testosterona, que às vezes já não estava bom, porque estava com um déficit androgênico secundário, e ele aconteceu de baixar mais ainda pela ação do esteroide. Então ele vai entrar num loop, num ciclo, que depois ele volta a usar o esteroide e não consegue sair disso. Qual que é a grande problemática? Realmente é isso, você vai ter um bloqueio desse eixo hormonal, você vai ter uma baixa produção de testosterona no pós, o uso do ciclo, né, que muitas vezes é indicado, e isso vai gerar todo esse ônus que a conta pode ser maior do que o resultado. O grande problema também que eu vejo é os riscos imediatos. Estamos falando isso no eixo hormonal, é um risco mais a médio prazo, mas um risco imediato é o risco cardiovascular, é o risco nefrotóxico, hepatotóxico, ou seja, teu rim, teu coração e o teu fígado podem ter um ônus imediato com o uso de esteroides anabolizantes. É lógico, tudo depende da dose, tudo depende da intensidade e do tempo de uso. Porém, o bônus e o ônus tem que ficar claro aqui. Tem o bônus, mas tem ônus. Então aí tem que pesar na balança aquilo que a pessoa deseja. Reposição hormonal, mantendo em níveis fisiológicos nas pessoas que têm a sua indicação, e quando a gente fala reposição é testosterona, seja em homens ou seja em mulheres, ela vai ter efeito benéfico, vai ter um efeito de melhora clínica, até porque, vamos pensar assim, qual que é o órgão no nosso corpo, tanto homens quanto mulheres, mas especialmente no masculino, que tem maior número de receptores para a testosterona? É o coração. Então hoje, homens com deficiência de testosterona, eles têm maior risco cardiovascular, têm maior risco de infartar, maior risco de derrame? Sim. Outro órgão que tem muita ação desse hormônio esteroidal endógeno, o cérebro. Nós temos vídeos que falamos de Alzheimer, de quadros demenciais. O que acontece? A testosterona ela vai ter uma ação no cérebro do homem, melhorando a sua cognição. Assim como o estradiol também é importante para a mulher. Então, todos esses benefícios de manter fisiologicamente esses hormônios, independente da sua idade, numa reposição, você terá. Agora, terá também os riscos e o ônus de usar algum esteroide ou a própria testosterona em doses suprafisiológicas. Doses suprafisiológicas são doses muito além do que o corpo consegue produzir. Então, ou seja, o que é um nível hoje para o público feminino otimizado? 80, 90, 100, tá? Com uma versão livre de testosterona em torno de 1 a 2. Isso a maioria dos guidelines, a maioria das referências laboratoriais coloca como um percentil superior, independente de idade. Agora, no caso do público feminino, agora para o público masculino, normalmente essa mesma métrica a gente usa em torno de 10 vezes mais. Então, os homens têm capacidade de produzir 10 vezes mais testosterona, e isso é fisiológico, do que as mulheres. Então, manter em níveis fisiológicos, o risco é muito pequeno e, basicamente, você tem muito mais resultados positivos do que algum risco negativo. O teu bônus é muito maior do que qualquer eventual ônus. Todas essas informações são importantes para que você tenha o conhecimento, porém um profissional habilitado, médico, que tem experiência em conduzir alguma reposição, deve estar lhe orientando a fazer esse procedimento. Então eu recomendo que você procure o seu médico de confiança que tem experiência no assunto. É natural que esse assunto gere polêmica e ele é muito complexo e que tenha muitas dúvidas. Então, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre o assunto, que vamos discutir e talvez será o tema de um novo vídeo. Se não nos segue nas redes sociais, está aqui abaixo, se inscreve no nosso canal e se fez sentido esse vídeo, curte aí.